Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, sempre aquele que tem o Espírito permanece na vigilância, na oração, sempre combatendo um bom combate, segundo fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Tudo aquilo que se diz pelo Espírito. O Espírito é aquele que cumpre, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Dele não se permite escarnecer. Assim nos ensina o Senhor. Tudo aquilo que estiveres a produzir, quer sejam boas, quer sejam más, ele contempla e traz o galardão. Aqueles que andam pelo seu Espírito, ele firma os passos a fim de que seja sempre planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas aqueles que rejeitam os seus conselhos, ele também os rejeita e os coloca nos caminhos sinuosos e tortuosos, aonde quando ele traz o galardão é como um castigo por ter rejeitado aquele que podia os justificar. Ele sempre adverte, mas o povo, a palavra diz que se chama pelo meu nome, é o mesmo que desorienta, e não procedeis desta forma. Ele nos ensina: sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso, estejais sempre sendo seus imitadores, imitadores dos seus passos, porque o seu espírito é pronto e experimentado. Um espírito que de geração em geração, a palavra diz que homens de fé fecharam boca de leão, conquistaram reinos e nações, em nome do ungido de Deus, Cristo, aquele que tudo opera e executa a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que é o nosso guarda, que não tosqueneja, a nossa torre alta e segura. O grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Aquele que nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo, tem o poder e autoridade, a chave da morte e do inferno, para lançar tanto o corpo como a alma aonde o seu verme não se queima. A este temeis, assim nos ensina o Senhor. Temei e tremei diante daquele que tudo opera, ó povos, línguas e nações, porque grande é a ira e indignação com aqueles que negam o seu nome, que colocam outro fundamento. Houve um tempo que ele permitiu a ignorância, onde muitos colocaram outros fundamentos, mas então é chegado o tempo onde
seus ministérios foram fechados. Conheceram plenamente a verdade e retrocederam. E ai daqueles que pelejam contra o Filho do Homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E ele é aquele que grande é a ira e indignação. Haveria ainda um remanescente dos filhos de Levi que tem o seu nome escrito no livro da vida, que são colocados à prova, assim ele nos ensina. Mas para aqueles que conheceram plenamente a verdade e retrocederam, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvirei, assim nos ensina o Senhor. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, assim o Senhor nos ensina. Por isso, seguis não os meros mortais, mas antes o Espírito reto, inabalável, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoou. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim, perseverai segundo aquele que é fiel, verdadeiro e nos sustém à destra da sua justiça. E ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado. Porque a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã. E ele aplana os caminhos. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. E ele é aquele que nos sustém. Ele é aquele que, dia após dia, ele tem cuidado de nós, fiel e verdadeiro, aquele que não tosqueneja, assim a palavra nos diz. E ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado. Assim perseverai, sejais firmes e constantes, não por si, mas através daquele que o seu Espírito é fiel e verdadeiro e nos sustém dia após dia, na perseverança, na vigilância e na oração, aquele que nos sustém e nos fortalece. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.